Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Reflexão de Homem Comum. Eu sou Jonathan Reis e se você está chegando aqui hoje, aqui a gente trata sobre autoconhecimento, expansão da consciência e espiritualidade. E se você chegou nesse vídeo hoje é porque alguma coisa tá te conectando com o tema que a gente vai tratar hoje, tá? Porque eu gostaria de falar sobre aqueles momentos em que a vida nos coloca para tomar uma decisão. Em que caminho a gente vai querer seguir. Eu gosto de falar que são as bifurcações que a vida nos coloca, né? Então a gente se depara num momento que ou a gente tem que ir para o lado A ou para o lado B. Então, se você está passando por uma fase de mudança, de que você acredita que você precisa transformar alguma coisa na sua vida, esse vídeo é para você. E antes da gente avançar para o nosso tema, eu gostaria de pedir que você desse um like no nosso vídeo, compartilhasse esse conteúdo com alguém que você acredita que precisa escutar essa mensagem. E claro, se inscreve no nosso canal para você receber mais conteúdos como esse, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a engrandecer e te apoiar no seu processo de evolução e de crescimento, tá certo? E para iniciar o nosso vídeo, eu queria trazer aqui um pouco da experiência pessoal que eu tive, né? Na verdade, eu estou trazendo esse tema para vocês porque hoje pela manhã eu fiz a minha prática diária de meditação, né? Então, para quem não sabe, diariamente eu pratico esse ritual, tenho esse ritual diário pela manhã, que eu faço minha meditação, me conecto com o divino, me conecto com o meu eu superior, com Deus. E na meditação de hoje eu tive uma experiência um pouco diferente, que de fato conecta com a mensagem que eu quero trazer hoje aqui no canal. Ao longo dos meses, ao longo desse ano, a minha vida veio se transformando muito, né? E um dos pontos que eu acredito que eu evoluí bastante foi a conexão, foi o crescimento com o divino, com Deus. E ao longo desses meses, ao longo desse ano, eu vim crescendo essa conexão, eu vim conversando, vim amadurecendo algumas ideias. E hoje foi algo interessante que eu me deparei com uma situação que eu já venho percebendo, sabe? Eu já venho percebendo no meu dia a dia, só que eu ainda não tinha criado uma consciência. E eu acredito, como a gente fala, né, aqui no nosso canal a gente fala de expansão da consciência, eu acredito que tudo que a gente faz, tudo que a gente acredita, a forma que a gente se desenvolve, a forma que a gente toma nossas decisões, elas são 100% baseadas em um estado de consciência mais elevado. Então, hoje, eu tomei consciência sobre algumas questões que estão acontecendo na minha vida. E uma delas é o caminho que eu vou seguir. Então, eu estou num momento de entender sobre a minha vida profissional de fato, para onde eu quero ir, o que eu quero deixar para trás, o que eu quero me desconectar, o que eu quero me conectar com mais intensidade. E aí eu venho nesse vai ou não vai, nessa dúvida, já tem um tempo. E sabe, eu sei que existe uma intuição, eu sei que existe um sentimento que, quando eu penso nisso, aparece. Só que, como eu falei, não tinha uma consciência de fato de que esse era um momento que eu precisava parar, pensar, meditar, refletir e tomar uma decisão, né? E foi engraçado que nessa meditação de hoje, eu consegui identificar uma mensagem que Deus trouxe para mim, de que eu precisava tomar uma decisão agora. Não agora, né? Mas nesse momento da minha vida eu precisava tomar uma decisão. E aí foi quando ele me apresentou, trouxe uma revelação, né? Ele me apresentou um pouco da minha vida. Ele falou, olha aqui, ó, é assim que a sua vida vai se tornar, pode se tornar, né? Pode vir a se tornar, se você decidir escolher um dos caminhos. E aí, ao longo dessa meditação, eu fui
escutando essa voz, né, essa conexão com o Mestre. E ele me trouxe uma visão que é o seguinte: eu tenho dois caminhos para seguir. Nenhum dos caminhos estão errados, os dois caminhos são certos. E que essa decisão, e que o caminho que eu escolhesse me levaria para um destino da minha vida, para um caminho da minha vida, né? E que só um dos caminhos me levaria para aquilo que ele me mostrou. Eu acredito muito que todo o nosso processo, todo o nosso objetivo aqui na Terra está relacionado a um chamado divino. E a minha grande busca, né, pela conexão com o divino, da evolução espiritual, é encontrar de fato o meu propósito aqui na Terra. Esses vídeos que eu venho fazendo, essa mensagem que eu venho trazendo, ela já faz parte desse chamado, né? Então, voltando para a meditação, quando ele me mostrou esse futuro, ele me trouxe essa visão: olha, você vai ter que decidir qual caminho você vai seguir. Um dos caminhos vai te trazer essa visão que você, a vida dessa visão que você teve, e o outro não, mas não que o outro esteja errado, não que o outro esteja errado. E agora você tem um livre-arbítrio para seguir e tomar a sua decisão, porém você precisa tomar essa decisão. E uma coisa importante, né, algo que me tocou muito, que ele me falou, foi o seguinte: olha, eu não vou te dizer qual que é o caminho correto, você precisa decidir por conta própria. E além disso, ele trouxe uma mensagem que ele fala: olha, ao longo da vida você se deparou com vários momentos desse. Então eu acredito muito que a vida ela é uma contínua, ela é desenhada a partir das decisões que a gente toma. Então lá atrás eu tomei uma decisão de por exemplo, estudar engenharia, e aí eu decidi entrar numa empresa, decidi estudar determinada tecnologia, decidi, enfim, fui tomando decisões que fizeram eu chegar até aqui onde eu estou hoje. A mensagem que ele trouxe é que em alguns momentos existem os momentos de virada, que vão aparecer momentos críticos, né? Que a decisão que é tomada ali, ela vai mudar totalmente o destino da sua vida, o caminho que a sua vida estava levando. Claro que ao longo do dia a dia a gente vai tomando várias decisões, mas existem momentos que são cruciais, que são momentos-chave. E pelo que eu entendi, pelo que eu estou sentindo, é um momento que eu estou agora. E eu já tive 2 momentos desse. Esse é o segundo, na verdade, né? E eu tive clareza disso hoje. Olha que interessante, né? Então, não sei se você já vivenciou essa realidade que eu estou passando hoje, mas essa mensagem que eu estou trazendo foi por conta desse insight que eu tive ao longo dessa meditação. E eu acredito que você precisa também escutar isso para você entender que a vida ela vai nos colocar diversas oportunidades, diversas situações, e só depende da gente tomar decisão e avaliar qual de fato é o caminho que a gente precisa seguir para a gente viver o propósito que Deus trouxe para a gente, né? E se você não tem uma conexão forte com Deus, mas você tem um propósito, você foi desenhado para executar algo com maestria. Então, toda decisão que você toma te aproximar ou vai te distanciar desse propósito que você foi desenhado para fazer aqui na Terra. Eu queria trazer para você três situações de como você poderia identificar que você está passando por esse momento de bifurcação. O primeiro é o sentimento de inquietação. E aí eu trago como um exemplo vivo disso. Tendo algumas intuições de que eu preciso tomar uma decisão, de que eu preciso, de fato, colocar um ponto final nessa minha indecisão do que eu vou fazer. Então, gera uma inquietação, às vezes vem aquele sentimento de, eu tô deixando passar, o que eu faço? Eu preciso, de fato,
decidir o que eu quero. Então, quando você está próximo desses momentos de mudança, de virada da sua vida, você começa a se perguntar se de fato você está no caminho que você deveria estar, ou se você está procrastinando, deixando passar alguma oportunidade, algo que de fato transformaria a sua vida. Um segundo ponto é o surgimento de oportunidades. Então, assim, inclusive é o que está acontecendo agora comigo. Apareceram duas oportunidades, uma oposta à outra, e eu acredito muito que isso é um mover de Deus, um mover do alto para conseguir criar a consciência e falar, e aí, o que você vai decidir agora? Que inclusive, eu falei que tive dois momentos de virada desse, né? O primeiro lá atrás teve a mesma realidade, apareceram duas oportunidades para mim, eu decidi por um caminho e aí eu segui adiante. E hoje está acontecendo a mesma coisa comigo. Só que o que acontece? Lá atrás eu não tinha essa consciência, eu não tinha criado essa consciência de que esse era o momento de virada, eu não tinha identificado essas duas oportunidades. Simplesmente passou. Simplesmente, para mim, naquela época, eram duas oportunidades, eu não tinha o discernimento e a visão clara de que isso poderia me levar para um lado e aquilo poderia me levar para o outro lado. Hoje não. Hoje, claro, fazendo uma busca diária pelo entendimento, pela conexão, eu consigo ver que a decisão que eu for tomar, ela vai transformar a minha vida. Tá? Então, fica atento. Fica atento às oportunidades que vêm aparecendo, porque essas oportunidades, muitas vezes, aparece com uma que é totalmente oposta. E às vezes é imperceptível. Às vezes é você continuar na sua zona de conforto, continuar onde você está hoje. A outra oportunidade nova seria algo novo que transformaria totalmente o caminho, a direção que você tá indo. Um terceiro ponto é a percepção, né? A percepção para um chamado maior. Então, como eu falei para você, eu segui ao longo de 12 anos aí na minha carreira e nos últimos meses, no último ano, um ano e meio mais ou menos, eu venho percebendo que eu tenho um chamado muito maior para executar. Então, tá gerando esse desconforto, essa dúvida, esse sentimento de e aí, será que eu tô deixando de lado? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Como que eu devo fazer? Então, é importante você avaliar se tá deixando passar alguma coisa que você sempre pensou que poderia ser para você. Então, um exemplo prático meu aqui, eu sempre quis trazer uma mensagem, né? Eu não sabia o quê, mas ao longo dos anos eu fui amadurecendo isso e agora eu estou trazendo essa mensagem de reflexão, enfim, para vocês aqui. Claro, foi um caminho até eu chegar nesse conteúdo, o que eu vou falar. Mas eu sempre tive isso dentro de mim, eu quero falar alguma coisa, eu quero passar uma mensagem para as pessoas. Então foi um processo de amadurecimento aí, tá? E, pessoal, aqui no nosso canal a gente gosta muito de trazer uma visão de passagens bíblicas ou ensinamentos do budismo, teosofia, enfim. E aí hoje eu quero trazer uma passagem para vocês aqui, uma passagem da Bíblia cristã, de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. E aí diz o seguinte, ó: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Como eu falei para vocês, eu venho diariamente trabalhando no meu individual ali, no meu secreto, dentro do meu quarto, meditando, procurando a conexão com Deus, conversando com Deus, pedindo discernimento, pedindo o entendimento do caminho que tem que seguir, das coisas que eu preciso fazer. E essa passagem aqui de Provérbios, ela conecta muito com o que a gente está falando aqui hoje, concorda? A gente vê o seguinte, ó: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Nessa primeira parte da passagem, a gente vê que seguir a nossa vida sem ter
um apoio ali, sem ter um direcionamento de Deus, é simplesmente acreditar na nossa própria força. E quando a gente anda sozinho, muitas vezes a gente toma a decisão a partir do nosso ego, né? A partir da nossa carne, e que não tem conexão nenhuma com o propósito que Deus tem pra gente. Então, é importante aí na segunda parte da passagem diz o seguinte: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, se a gente de fato se conectar com Deus, entender o que Ele tem de propósito pra gente, Ele vai trazer uma mensagem, Ele vai trazer uma luz para o caminho que você deve seguir, e Ele vai te ajudar nesse caminho. Então, às vezes a gente acha que as coisas não estão acontecendo, as coisas estão travadas, as coisas não estão evoluindo e avançando do jeito que a gente acha que deveria avançar. Mas a primeira pergunta que você deve fazer: esse é o caminho de fato que Deus trouxe para você? Esse é o caminho que Deus desenhou para você? Você foi desenhado para esse propósito, para esse caminho que você está seguindo? Já parou para se perguntar? Então, esse é o grande diferencial quando a gente tem uma conexão, uma conversa diária, uma intimidade com Deus. Porque Ele traz essa mensagem, Ele traz esse conforto, Ele traz essa visão do caminho que a gente tem que seguir. Quando Ele traz essa visão, pode ter certeza que Ele vai trazer o conforto, a sustentação, a base para você conseguir caminhar nessa jornada que Ele te apresentou. E eu trouxe uma outra visão, já saindo do cristianismo e entrando no taoísmo, que diz o seguinte: olha que interessante: uma jornada de mil milhas começa com um único passo. E por que eu trouxe essa passagem aqui, né? Porque ao longo dessa meditação que eu tive hoje, Deus me trouxe uma palavra que é assim: olha, você está num momento de transformação, de mudança, e você precisa tomar essa decisão para que a sua vida também se transforme. E algumas oportunidades vão aparecer, e você não tem que achar que aquilo ali é o final da sua linha, é o final da linha, né? O final do jogo. Você tem que entender que aquilo ali é o primeiro passo para você chegar em algo maior. Então aqui ele traz: uma jornada de 1000 linhas começa com um único passo. E qual que é esse passo que eu tenho que dar? É tomar essa decisão, é tomar a decisão. Quando eu tomo a decisão, eu dou o primeiro passo. Dou o primeiro passo para continuar a minha caminhada até uma jornada de 1000 milhas, que é a caminho do que é prometido por Deus. Então, eu gosto de conectar e fazer uma salada aqui com esses ensinamentos, porque eu acredito que cada um tem um pedacinho de uma sabedoria, né, que não poderia deixar de lado. Eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês, né? Vocês já pararam para avaliar o momento de vida que vocês estão passando agora? Já pararam para pensar que provavelmente já aconteceram esses momentos de virada na vida de vocês e vocês deixaram passar? Não porque vocês não estão nem aí para tomada de decisão, mas vocês estão atentos a esses momentos? Vocês têm a consciência de que isso pode acontecer, de que isso acontece sempre na nossa vida? E aí, isso é muito comum no mundo moderno, no mundo de hoje, porque a gente está sempre ali na correria, no Instagram, mexendo ali, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e dificilmente a gente para analisar o que está acontecendo de fato na nossa vida. Eu comecei a ter mais discernimento, entendimento de todas essas questões depois que eu comecei a parar, a pausar a minha vida e falar: olha, deixa eu ficar em silêncio, deixa eu fazer uma pausa aqui para entender melhor o que está acontecendo. Então, reflita aí: você está trazendo alguns momentos de paz, de calma, de reflexão para a sua vida? Porque às vezes a sua vida está passando
de uma forma tão rápida que você nem percebe os detalhes. E aí você vai deixando a coisa acontecer no modo automático. E muitas mudanças, muitas oportunidades e muitas bênçãos que Deus gostaria que você pegasse, você está deixando passar. Então para um pouquinho, pensa, faz uma reflexão, faz uma meditação, faz uma oração e vê o que você deixou passar e o caminho que você quer seguir. É importante para que você não viva simplesmente ali no modo automático, tá certo? E antes da gente concluir, eu queria trazer aqui um desafio para vocês. Eu falei aqui para vocês pararem, refletir e tudo mais. Na hora que você terminar esse vídeo, tá? Não precisa ser logo na sequência, mas pensa em um momento para que você pare, pense, faça uma reflexão, coloque no papel o que você quer e aproveita que tá no final do ano, tá chegando ali 2025, né? E é muito comum que as pessoas no final do ano elas façam ali uma retrospectiva e já coloquem algumas metas para o ano que vem. Faça a sua, faça uma retrospectiva, vê o que passou, vê o que você deixou de aproveitar, vê o que você deixou de abraçar de oportunidade. Veja os mínimos detalhes, porque provavelmente nos detalhes que tem ali uma grande oportunidade de você conseguir absorver isso e ter grandes viradas na sua vida. E avalie suas metas para 2025. Coloque no papel as metas para 2025. É muito importante, porque quando você tem essas metas, você consegue de fato olhar e pensar diariamente ali como fazer para chegar lá. Se você simplesmente tá na cabeça, tem uma meta de guardar 10 mil reais, 5 mil reais, 1.000 reais, só na mente, você não olha para aquilo diariamente. Então coloca no papel e crie planos de ação. Pensa na forma que você vai fazer isso, tá certo? Esse é o desafio que eu trago para você. Para um pouquinho, pensa em você, pensa no que aconteceu e pensa o que você quer para 2025 na sua vida, tá certo? E galera, nosso vídeo está chegando no fim. Eu agradeço quem ficou até o final. Está começando esse canal agora, né? Então a gente tem muito o que evoluir. Mas eu já queria pedir, se você gostou desse vídeo e entende que essa mensagem precisa chegar para alguém que algum amigo, algum familiar, enfim, compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho para você receber notificações quando a gente publicar. Eu aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo. E valeu, galera. Bom final de ano e bom ano novo para todos aí. Tchau, tchau.